Glória a Jesus. Jesus Cristo está vivo. Glória a Jesus. João 1:5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Glória a Jesus. Esse Jesus que hoje foi aqui representado, esse Jesus que hoje está sendo por nós celebrado, ele existe desde o princípio. Eu acho muito bonito o evangelho que João escreveu, porque a maioria dos evangelistas ou os sinóticos, eles escrevem dizendo genealogia, fulano gerou cicrano, que gerou beltrano, que gerou outro, e assim vai, até que alcança o Senhor Jesus Cristo. João não se satisfaz com isso. Quando você chega lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz, logo no primeiro capítulo da Bíblia, que Deus fez, que Deus criou. E ali começa com a criação, mas João não. Ele vai lá no princípio. Ele vai antes do Gênesis, ele vai antes da criação, ele vai antes da genealogia. Ele diz, no princípio era o Verbo. Ou lá na eternidade, se é que a eternidade tem passado, ele disse, lá no passado da eternidade era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Glória a Jesus. E ele disse que ele estava no princípio com Deus. Jesus existe desde a eternidade com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus em essência, embora seja diferente com a pessoa do Pai, são pessoas distintas, mas na sua essência são a mesma pessoa. O Senhor Deus, um só Deus. Alguém diz, mas tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? São 3 deuses. Não, não, não. É um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga amém, por favor, em nome de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Paulo disse que Jesus é a sabedoria de Deus. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, Ele criou todas as coisas junto com o Senhor Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e quando o Senhor, nosso Deus, resolveu começar a operar no universo, a Bíblia diz, e disse Deus, haja luz, e hageu. Houve luz, apareceu a luz, e depois Deus criou o sol. Mas a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. A terra não tinha forma e a terra era vazia. Mas quando o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, junto com o Pai, Ele operou todas as coisas e Ele criou com o Pai todas as coisas, a Bíblia diz que a terra tomou forma e o Senhor Deus encheu a terra se alegrou, ela recebeu vida, os vales se encheram de trigo, exultaram de alegria. Um dia começou a fazer declaração, ao outro dia com gozo, as aves começaram a cantar e louvar ao Senhor, e até o pardal encontrou casa, e a andorinha encontrou ninho para si. Glória a Jesus. Então Deus criou o homem, mas eu não posso deixar de dizer para você que antes de Deus criar o homem, Ele não ficou satisfeito com a beleza da terra que Ele fez. Se você já viajou por muitos lugares da terra, ou se você já viu na televisão ou em algum lugar as belezas que existem na natureza. Quanta coisa linda que existe na natureza. Alguns lugares com dunas de areia, coisas maravilhosas, montanhas altíssimas, vales e tantos lugares extraordinários que a gente vê na natureza que Deus fez. Mas de toda essa beleza do mundo inteiro, Deus ainda não se satisfez. Ele disse, eu vou fazer algo especial. Eu vou fazer algo extraordinário. E a palavra de Deus diz, irmão Reinaldo,
A palavra de Deus diz que o Senhor nosso Deus, Ele não se satisfez apenas em fazer toda a beleza da terra, mas o Senhor nosso Deus, Ele disse, eu vou fazer o homem, e para o homem, o homem que eu vou amar, e ele já sabia que o Senhor Jesus Cristo ia dar a sua vida pelo homem, ele disse, a este homem eu vou fazer algo especial. E a Bíblia diz que ele pessoalmente plantou um horto, um jardim, lá no Éden, lá no delta de 2 rios extraordinários. O Senhor Deus por ali plantou um jardim para o homem, para colocar o homem. Você imagina? Se você já foi em alguns jardins aí pelo mundo, você imagina os jardins suspensos da Babilônia, você conhece os jardins do Versalhes, lá na França, você conhece alguns jardins extraordinários em alguns lugares, você já imaginou o jardim que o próprio Deus plantou? Aquele que criou as flores, ele plantou um jardim, ele próprio, por causa do homem. E quando eu digo homem, eu digo para você que quando Deus fez Adão, Deus é onisciente, Ele é onipotente, onipresente, Deus sabe de todas as coisas. Quando Ele fez Adão, em Adão Ele estava vendo você. Em Adão Ele sabia que um dia você ia existir. Quando Ele criou Adão, Ele estava criando toda a humanidade depois de Adão, porque Ele sabia que cada um de nós ia existir. E nós não somos a Deus atacado, nós somos varejo. Deus conhece a cada um de nós, Deus sabe, Deus conhece desde o princípio, Deus conhece antes que você pudesse ter consciência, quando você ainda era um embrião na barriga da sua mãe, lá no ventre da sua mãe. A palavra de Deus diz que Deus estava entretecendo os teus ossos dentro do ventre da tua mãe. Era o Senhor Deus quem estava cuidando de você. Em Adão, ele via toda a humanidade. E quando ele plantou aquele horto lá no Éden, a palavra de Deus diz que Deus o plantou pessoalmente. Ele fez isso porque ele te amou. Ele já estava pensando em você. Quando ele via Adão, ele via cada um de nós, porque ele é Deus. Para nós isso é difícil, para Deus isso não é. Para nós isso é impossível pensar, mas para Deus isso é absolutamente comum e normal, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ele não só conhecia você antes de você nascer, Ele conheceu você quando você nasceu. Na verdade, foi Ele que te deu o fôlego de vida e foi Ele que permitiu que você viesse à luz com vida e saúde. Foi o Senhor nosso Deus quem cuidou de você na sua infância, na sua juventude, na sua adolescência. Foi Ele quem cuidou de você na sua idade adulta. Foi o Senhor quem te proveu família, foi o Senhor quem te proveu saúde, foi o Senhor quem te deu vida para você chegar até aqui, foi Deus quem te trouxe a este lugar hoje pelo seu Espírito Santo, que convidou o seu coração, que usou alguém para lhe convidar, para lhe trazer para este lugar, porque Deus te ama. Ponha isso no seu coração, ponha isso na sua mente, ponha isso nos seus calendários, ponha isso na sua agenda, ponha isso na sua carteira, ponha isso em todos os lugares. Deus te ama. Deus te ama, Jesus Cristo te ama, Ele morreu por você na cruz do Calvário. O homem foi ao Éden, você se lembra lá no Éden, ele pecou. As pessoas dizem, mas aquela história do pecado de Adão, olha, aquilo ali é tão engraçado, porque a mulher comeu a maçã, não foi exatamente uma maçã, foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque a serpente convenceu a mulher a desobedecer a Deus. É incrível a pessoa deixar de ouvir a Deus e ouvir o diabo. Deixar de dar ouvidos a Deus e dar ouvidos à serpente. O Senhor disse, não coma, porque quando você comer, você vai morrer. E o diabo disse, não vai. Através da serpente, disse, não vai morrer. E ela creu mais na palavra da serpente do que creu na palavra de Deus. E desobedeceu a Deus e se rebelou contra a ordem de Deus. E se tem uma coisa séria no reino de Deus, chama-se rebelião. Essa Deus trata de uma maneira severa. Então, a palavra de Deus diz que depois que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e o problema é que Deus não queria que o homem não comesse do fruto dessa árvore, não é porque o homem ia ser igual a Deus, como a serpente quis enganar o homem e convencer a mulher de que eles seriam igual a Deus. O problema não era esse. O problema era que no dia que o homem tomasse conhecimento do bem e do mal, ele ia começar a querer redefinir
o que era o bem e o que era o mal. O padrão moral da humanidade está registrado aqui, olha, na palavra de Deus. É Deus quem diz o que é certo e errado. É Deus quem diz o que é o bem e o que é o mal. É Deus quem diz, o Senhor nosso Deus, quem estabelece o padrão moral para a humanidade. A partir do momento que o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele começa a querer chamar o mal de bem e o bem de mal. Ele começa a dizer, isso aqui Deus falou que não é muito bom, mas não faz mal. Eu posso fazer isso aqui, eu posso cuidar do meu corpo do jeito que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser, eu sou uma pessoa livre. Nenhum de nós é livre para ser o que quiser, nós somos livres para ser o que é certo. A partir do momento que você começa a querer outras coisas, você começa a se machucar e começa a arranhar aquela imagem perfeita, bonita que Deus deu para a sua vida. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é desde o princípio. O homem peca, o homem se distancia de Deus. E a palavra de Deus diz que, então, cumprindo-se a plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. E da vida do Senhor Jesus Cristo não precisamos falar muito, porque hoje já foi aqui representado de uma maneira extraordinária. Os nossos irmãos aqui representaram de maneira extraordinária. No dia que o Senhor Jesus Cristo nasceu, houve alegria no céu. Os anjos cantaram, coros celestiais adoraram ao Senhor, porque estava nascendo a salvação do perdido pecador. Estava nascendo a salvação para aqueles que haviam se distanciado de Deus, para aqueles que haviam começado a chamar o mal de bem e o bem de mal, para aqueles que começaram a tropeçando, caminhar para o lugar errado. O Senhor estava trazendo salvação. Salvação trouxe, diz a palavra de Deus, debaixo das suas asas. O Senhor estava trazendo salvação a toda a humanidade. Deus estava dizendo, a partir de hoje você não precisa mais ser escravo dos seus pecados. A partir de hoje você não precisa mais ser escravo do seu eu. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade se faça. A partir de hoje, ou a partir da morte e ressurreição de Jesus, você não precisava mais ser escravo dos vícios, ser escravo da maldição, ser escravo da miséria, porque em Jesus Cristo nós temos libertação, nós temos vida e vida eterna. Nós somos livres, somos perdoados, somos lavados pelo sangue de Jesus, somos purificados, somos transformados pelo poder do sangue de Jesus. Nós não somos regenerados, nós não somos reformados, nós somos transformados pelo poder do sangue de Jesus. É outra coisa, é outra pessoa, é outra vida, é outra ascendência, e ele só tem essa descendência para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você viu no batismo de João, o ponto alto do batismo de João é que quando o Senhor Jesus Cristo chega, João olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento que Jesus está com seus discípulos, lá na ceia, e ele começa a lavar os pés aos seus discípulos. O Senhor Jesus Cristo deu ali uma grande lição, ou a maior lição que alguém que quer servir a Deus possa aprender. Ele disse, vocês dizem que eu sou mestre e senhor de vocês, e eu estou aqui lavando os pés de vocês. E ele disse, aquele que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. O que Deus estava dizendo, o que o Senhor estava dizendo através de Jesus, e que Jesus estava nos ensinando, era que nós temos que ser servos e entender que nós vivemos para servir e não para ser servidos. Nós vivemos para amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, amar ao perdido, amar ao caído, amar ao pobre, até o corintiano você deve amar. Eu sei que requer um esforço muito maior, mas em nome de Jesus, Deus vai lhe dar graça.
Você ser servo significa você se despojar de tudo que você acha que você tem direito e entender que o seu direito está garantido na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo, que lhe abriu a porta do céu. Não se preocupe de correr atrás do seu direito. O Senhor traz o direito para você em nome do Senhor Jesus. É claro que você tem que fazer a sua obrigação na vida, tem que trabalhar, tem que levantar e tem que realizar, porque o homem foi levantado por Deus para ser frutífero, multiplicar e encher a terra. E na verdade o homem depois teve que trabalhar com o suor do seu rosto, mas no dia que Jesus Cristo estendeu as suas mãos na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado, nós voltamos a ser frutíferos outra vez. Nós agora estamos gerando fruto para a vida eterna, nós estamos gerando frutos para o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus estava dando exemplo disso, se mostrando servo, se mostrando pacificador, se mostrando aquele que une os homens, o Senhor Jesus Cristo. Você lembra da história de Pilatos que nós acabamos de ver? Aquele Pilatos com aquela cara invocada. E aquele Herodes então, irmão? Misericórdia, tem misericórdia, Jesus. Se eu visse um Herodes daquele na minha frente, eu ia clamar o sangue. Aquela cara de bravo. Pilatos envia Jesus a Herodes, mas escute, existe alguma coisa que estava acontecendo, porque Jesus nunca deixou de fazer milagres. Herodes estava clamando por um milagre, e Jesus fez o milagre. Herodes não percebeu, Pilatos não percebeu, mas ele fez o maior milagre que o homem pode realizar, é o perdão. Pilatos e Herodes eram inimigos, eles andavam brigados, mas no dia que Jesus Cristo foi diante de Herodes, enviado por Pilatos, a palavra de Deus diz que houve paz entre eles. Jesus Cristo é o promotor da paz, Ele é o príncipe da paz, glória ao nome de Jesus. E no dia da sua crucificação, irmãos, que dia difícil. Eu não sei se a irmã Penha está aqui dentro ou está lá fora. Mas, irmãos, eu fiquei muito decepcionado, porque até a irmã Penha disse, crucifica-o. Eu vou ter que disciplinar pelo menos 10% da nossa igreja, irmão, que estava, crucifica. No dia da crucificação do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que aquela terra que havia sido formada, que adquiriu forma, que foi cheia, aquela terra que tinha alegria, aquela terra agora não aguenta presenciar a crucificação do seu Criador e do seu Senhor, daquele que lhe deu forma e lhe deu vida. A terra começou a clamar com trovões e gritava com raios. A terra revoltada tremeu e se abalou. Ela deixou os homens vulneráveis, porque ela estava apontando para o Calvário, dizendo, estão crucificando o autor da vida, estão crucificando o Criador, o meu Criador. O trigo no campo murchou e já não cantava mais. O sol se escureceu ao meio-dia e foi até as 3 horas da tarde. E em vez de o dia agora declarar ao outro dia, era a noite que chega ao meio-dia e clama às trevas e diz, venham, porque o sol se recolheu, o sol não ficou, o sol se retirou e não aguentou ver o príncipe da paz crucificado. O canto das aves cessou e já não havia alegria. Nesse momento, além da amargura, havia desespero. Havia desespero no coração daquele que crucificou a Jesus e disse, de verdade, ele era servo de Deus, ele era justo, este homem era justo. Na verdade, havia desespero naquele que havia sido curado, no coxo, no cego, daquele que havia sido ressuscitado. Havia um desespero no coração da mulher prostituta e da mulher adúltera. Havia um desespero no coração dos discípulos do Senhor Jesus, mas havia um desespero especial, sabe aonde? No inferno. Lá no inferno havia um desespero muito grande, porque todo mundo acha que o diabo bateu palma e disse, consegui vencer. Eu preguei na cruz do Calvário o que se dizia salvador da humanidade, agora ele vai fazer o quê? Ele sabia que ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Você pode perceber que naquela cena ele fez de
tudo para tirar Jesus da cruz. Ele estava desesperado no inferno, eu imagino, enviando os demônios dele. Entra no homem, entra no centurião, entra no soldado, entra no ladrão da cruz. E o negócio deles era: desce daí. Até os sacerdotes, entre eles, começaram a zombar de Jesus. Ele não salvou todo mundo. Por que ele não se salva a si mesmo agora? Por que a si mesmo não se salva agora? Livrou a tantos, porque não se livra agora? Davam risadas dele: rei dos judeus, desce daí agora. O negócio era tirar Jesus da cruz, porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, você hoje não teria gozo na alma, você não teria alegria, você não teria uma vida de vitória. Desce daí! E o diabo estava desesperado, sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus morrendo na cruz do Calvário, a obra estava consumada. Escute que coisa linda, Jesus disse: está consumado. Enquanto havia desespero dos homens, enquanto a natureza estava gemendo, gritando, enquanto os sepulcros estavam se abrindo, havia uma festa no céu. Ele venceu, ele venceu, ele venceu, porque ele venceu como homem. Tudo que ele fez como homem, ele não fez como Deus, ele se aniquilou como Deus. Não valia se ele tivesse sido homem e feito o que, se ele tivesse sido Deus e feito o que ele fez. Tudo que ele fez como homem, pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Ele venceu a morte. Ele morreu e venceu a morte, mas a partir daquele momento, ele tinha autoridade, o diabo sabia o que ia acontecer. Quando Jesus morreu, ele entrou na eternidade. A eternidade não tem hora, não tem espaço, não tem lugar. Eternidade é eternidade. Mas me permita trazer aqui a eternidade ao tempo. Vamos imaginar que Jesus crucificado, morto às 3 da tarde, na sexta-feira, para onde é que ele foi? A palavra de Deus diz que o Senhor foi a alguns lugares, ou pelo menos a 3 lugares. A Bíblia diz que ele pregou aos espíritos em prisão, aqueles que antes de Noé, ou no tempo de Noé, não creram no Senhor, aqueles que pereceram no dilúvio. A palavra de Deus diz que ele foi ao seio de Abraão, e a palavra de Deus diz que trouxe o cativeiro, e ele trouxe ao paraíso, e a palavra de Deus diz que ele trouxe a chave da morte e do inferno. Se fosse eu, e eu acho que Jesus fez isso também, o primeiro lugar que eu ia é me encontrar com os meus amigos. Eu acho que Jesus chegou no seio de Abraão. Talvez olhou para Abraão e disse: aí, Abraão, você que é amigo de Deus, você que é meu amigo, eu vim aqui te visitar primeiro e dizer para você em primeira mão: eu ganhei, eu trouxe a vitória, a tua esperança não ficou vazia. Eu acho que ele olhou para Jó, aquele Jó que um dia tinha dito: se ele fosse um homem igual a mim, eu ia falar com ele e perguntar para ele: por que isso na minha vida? Jesus se apresenta a ele e diz: ei, você queria falar com um homem igual a você? Está aqui Jesus Cristo, um homem igual a você, para trazer a resposta para você de todos os seus desafios e de todas as suas lutas. Eu acho que no primeiro lugar que ele foi o seio de Abraão. Ele falou: segura aí um pouquinho, segura aí, porque eu ainda tenho mais algumas visitas para fazer. E ele sai e vai pregar aqueles que são os espíritos em prisão e anunciar a eles que aquele Deus justo e verdadeiro era de verdade o Deus de poder, de quem eles se haviam desviado e de quem a quem eles haviam rejeitado. Rejeitar a Deus é muito sério. Quando uma pessoa rejeita Jesus, ela está rejeitando a Deus, está rejeitando a salvação. Você não está rejeitando uma religião, você está rejeitando a Jesus Cristo. Jesus é maior do que essa igreja, Jesus é maior do que o ministério do Belém, Jesus é maior do que a nossa denominação Assembleia de Deus. Jesus Cristo é maior do que o cristianismo, ele é o Cristo do cristianismo, ele é maior. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ela não está assinando um contrato para ser membro de uma igreja, não, ela está recebendo no seu coração o Senhor da vida, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para viver eternamente em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito mais do que isso. Aliás, nós não pregamos o Evangelho para as pessoas serem membros da nossa igreja, nós pregamos o Evangelho para resgatá-las do inferno e trazê-las ao reino do Filho do seu amor, o reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, eu creio que depois de pregar os espíritos em prisão, ele vai até o inferno. Ele precisava tirar a morte de lá.
Esse negócio do diabo ficar levando gente para o inferno, vamos acabar com isso, só vai morrer agora, se Deus permitir. A chave da morte e do inferno está na mão de Jesus. Eu fico imaginando Jesus chegando no inferno. Desculpe dramatizar mais uma vez. Mas olha, escuta que coisa interessante. A Bíblia diz que Jesus é luz, ele é a luz do mundo, ele próprio declarou ser a luz do mundo. E o inferno é lugar de trevas. Chegava ali o branco no lugar do preto. Entendeu? Treva preta. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Branco e preto. Acabando com esse negócio de corintiano. Ele estava entrando nas trevas. A luz entrando nas trevas. Eu acho que um demôniozinho pequenininho daquele aperreado saiu correndo. Correu para o trono de Satanás e disse, olha, está entrando aí, está entrando o quê? Luz, luz aqui é lugar de treva. Como pode ter luz? Daqui a pouquinho chega outro correndo, ele está chegando aí, ele quem, rapaz? Quem é que está chegando? É ele aí, olha, ele está chegando, quem é que está chegando? Jesus, ele está chegando, Jesus aqui? Ele não pode vir aqui é minha casa, quem manda aqui sou eu. Parênteses. É isso que acontece com a sua alma, quando você recebe a Jesus como Salvador. O diabo diz, não, aqui quem manda sou eu, essa alma é minha, essa vida é minha, mas hoje Jesus está entrando, hoje a luz está chegando, hoje a alegria está sendo retomada, Jesus Cristo, o Senhor, está entrando no seu coração. E o diabo, eu acho que ficou lá desesperado, e Jesus chegou para ele, porque Jesus é Jesus, né? E falou assim, olha, eu vou levar a morte embora. Não, a morte não, a morte sou eu contra. Não, a partir de hoje é a morte, olha. E você sabe de uma coisa? Eu vou levar até a chave da sua casa, para mostrar para você que você não vale nada. Até a chave do inferno eu vou levar comigo. Quem vai mandar no inferno sou eu, Jesus, vou ter a chave da sua casa. Se fosse eu tinha dado 2 tapas na cara dele e tinha ido embora. Por isso eu estou dizendo para você, não se preocupe. Ninguém morre na véspera, a chave da morte está na mão de Jesus. Não se preocupe, ninguém morre na véspera, a chave da morte está nas mãos de Jesus. O bom é você saber que se você morrer agora, você vai morar com Jesus para sempre. Você tem essa certeza de que se você morrer agora, você está salvo, você está salva, você vai morar no céu com Jesus. Mas não é só a chave da morte que está na mão de Jesus, não. A chave do inferno também está. Sabe aquele inferno que a sua casa tem vivido? Briga todo dia. Você chega mais tarde para não encontrar com a mulher acordada. Você chega mais tarde para não encontrar o marido acordado. Você não quer ir para casa porque os seus pais não satisfazem o seu ambiente de família. A sua casa é uma guerra, a sua casa é uma desgraça. Jesus está entrando naquele inferno também. No dia que Jesus entrar lá, o inferno vai virar paraíso. A coisa vai mudar. Mas pastor, isso aí é uma utopia. Isso é uma coisa que o senhor está falando porque o senhor deve ter aprendido isso aí lá na faculdade de teologia, lá no Instituto Bíblico. Ok, então eu vou invocar testemunho de pessoas. Quantas pessoas aqui tinham uma casa com problema, uma família com problema, cresceram talvez numa família com problema, talvez foram abusados na infância, talvez passaram pela juventude usando drogas, talvez passaram pela sua infância apanhando muito de pai e mãe, talvez trazem no seu coração ainda as marcas daquele passado, mas é só marca. Hoje você olha e lembra daquilo que Jesus fez por você. Quantas pessoas aqui foram libertas por Jesus e a sua vida mudou e tiveram alegria e Deus fez do inferno paraíso. Levante a sua mão assim, olha, e glorifique o nome de Jesus. Saúde a Deus assim. Isso aqui também é aplauso, sabia? Faça assim, glorifique o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor que te resgatou e que mudou a sua vida. Se o seu filho e a sua filha estão desviados, se nunca receberam a Cristo como Salvador, e se estão entregues à vaidade do mundo e aos vícios do mundo, não desanime. Eles podem estar dentro do inferno, mas a chave do inferno está na mão de Jesus. Agora segura aí, se tiver um cinto de segurança na sua cadeira, aperta. Eu vou dizer para você como é que Jesus entra no inferno. A palavra de Deus diz que nós somos membros de um mesmo corpo. Nós somos a família de Deus e somos todos membros de um mesmo corpo. A cabeça desse corpo chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Cristo é o Senhor e nós somos o corpo. Nós somos o corpo. A chave está onde? Na mão de Jesus. Quem é a mão de Jesus? Quem é a mão de Jesus? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoar o santo. Ensina a mexer com a chave.
ensina a usar a chave. Ensina a se preparar com a chave, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Sabe quem é que entra no inferno? É você e eu, na autoridade do nome de Jesus. A chave está na mão de Jesus. Mas você não tem medo de ficar lá no inferno? Não, Paulo disse, eu me fiz de tudo para com todos, para de todas as formas chegar a alcançar, a ganhar alguns. Ou seja, eu procurei entender a cabeça de um drogado, a cabeça de um bêbado. Eu procurei entender a cabeça de um pai carrasco e perverso. Eu procurei entender a cabeça de uma mulher adúltera ou de um homem adúltero, para eu poder conquistá-lo para Deus. Isso é entrar no inferno. Entrar no inferno e resgatá-los de lá. Olhe para mim, eu estou terminando em 30 segundos com mais uma pequena extensão. Se seus filhos, seu marido, a sua esposa, alguém que você ama, o seu melhor amigo está no inferno, eu tenho uma boa notícia para você. A chave está na sua mão. A chave está na nossa mão. A chave se chama jejum e oração. Não tem cão que aguente. Não tem inferno que resista. Não tem problema que consiga subsistir quando o crente começa a orar e jejuar. Essa igreja está numa campanha de 40 dias de jejum e oração. E Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Pessoas estão sendo salvas, pessoas estão sendo curadas, o poder de Deus está sendo manifestado, dons espirituais estão sendo distribuídos para a igreja do Senhor Jesus Cristo. A chave está nas mãos de Jesus. Então, sexta, sábado durante o dia, talvez lá com aqueles que estavam rebeldes, e domingo, na noite de domingo, que o domingo começava às 6 horas da tarde até 6 da manhã, e das 6 da manhã era o dia, a noite e o dia terminava às 6 horas da tarde, e na noite, talvez o Senhor foi lá e tomou a chave da morte e do inferno, e quando o dia amanheceu, quando chegou o grande dia, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Eu acho que ele se levantou, arrumou a cama, porque o lençol estava dobrado. Ele arrumou a cama, aquilo que eu combinei com a minha esposa, que nunca ia fazer, antes de casar. Trocou de roupa. Ele não precisava mais usar aquela roupa ensanguentada. E ele falou ao anjo, pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Abre a porta do quarto aí. O anjo rolou a pedra do sepulcro, não porque Jesus precisasse, ele poderia sair pela parede, não tinha problema. Mas é para que o mundo inteiro visse, desde aquele dia até o final da existência do mundo, que a pedra está rolada e o túmulo está vazio. Jesus não está lá, Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Lembra os discípulos em desespero? Lembra os apóstolos em desespero que estavam lá chorando no dia que Jesus foi crucificado? Quando a mulher chegou, quando Maria trouxe a notícia e disse, ele está vivo, você está louca. Pedro foi o primeiro a sair correndo. E alguém correu mais do que ele. E chegou lá e entrou dentro do túmulo e viu que de fato estava vazio. Jesus não estava lá. O Senhor se apresenta e diz assim, olha, vai com os meus discípulos porque eu vou me apresentar a vocês. Eles estavam reunidos morrendo de medo, 11. Os 12, porque Tomé não tinha acreditado, mas dessa vez ele estava junto e ele atravessa a parede. Ele não precisou abrir a porta e se fez presente com eles. Não existe porta que segure Jesus quando ele quer abençoar você. Não existe parede que segure Jesus para libertar você das suas prisões. E existem muitas prisões que estão só aqui, na mente das pessoas. É só a pessoa permitir que Jesus entre no seu coração e ele vai mudar todo o seu ser, em nome de Jesus. Se coloque em pé, por favor. Se isto não for amor, o céu não é real, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O oceano
secou, tudo perde o valor, se isto não for amor. Onde está você? E essa manhã veio aqui e entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para você ser feliz. Para você ser feliz de verdade, não da boca para fora. Para você ter vida eterna, para os seus pecados todos serem perdoados. Onde está você? Nós queremos orar por você. E nós queremos sugerir a você que receba Jesus no seu coração e diga: Jesus, eu te conheço, eu conheço a tua história, aprendi até a gostar de você, Jesus, mas hoje eu quero te receber no meu coração, entendendo e aceitando que o teu sacrifício na cruz do Calvário foi para perdoar os meus pecados e me dar vida eterna. Eu quero ir para o céu com Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer receber a Cristo como seu Salvador? Onde você estiver, por favor, levante uma das suas mãos como um sinal. Nós queremos orar por você. Onde você estiver, talvez essa pessoa esteja do seu lado. Eu sei que hoje você foi tocada de maneira especial pela palavra de Deus. Eu não posso demorar, porque nós já estamos meia hora atrasados para o segundo culto. Mas eu preciso, em nome de Jesus, dar essa oportunidade para você. Talvez seja a última oportunidade que você tenha. Eu vou repetir, talvez seja a última oportunidade que você tenha. Não rejeite Jesus. Rejeitar a Jesus é rejeitar a vida. Eu não vou ficar malhando você e tentando convencer você de coisa alguma. Eu apenas quero lhe dizer que tem uma porta aberta para você. E a oportunidade de Deus para a sua vida está aqui. Em nome de Jesus. Se Jesus falou com você, diga: Senhor, eu quero te receber como meu Senhor e meu Salvador. Onde você estiver, eu só quero que você levante uma das suas mãos como sinal, dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Talvez Jesus tenha falado com você que já recebeu a Jesus como seu Salvador, mas hoje, diante de tudo que você viu, você aprendeu a ser servo. Você aprendeu a entregar o seu eu ao Senhor. Você aprendeu que o Senhor Jesus é o único que tem o poder para te dar a vitória. E essa manhã você quer fazer uma nova aliança com Jesus. Nessa manhã você quer vir aqui à frente e dizer: Senhor Jesus, eu entendo que eu tenho que ser servo e eu quero servir. Servir quer dizer ser útil. Ser útil nas mãos de Deus. O servo de Deus é aquele que é útil. Talvez você esteja aqui nessa manhã e Deus falou com você e você fala: Senhor, eu tenho uma luta muito grande com o meu eu, eu não consigo vencer o meu eu, mas Jesus derramou o seu sangue lá no Getsemane para que você fosse livre do seu eu. Ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha vontade se faça. Eu vou encerrar este convite em 30 segundos e vou deixar a responsabilidade nas suas mãos. Eu fiz o meu papel, eu fiz aquilo que eu deveria e fiz de todo o coração para que você viesse e rendesse o seu eu a Jesus, para que você servisse mais e melhor, para que você pudesse entregar o seu coração para Jesus. Em nome de Jesus, vem aqui, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, te dou graças, Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, pelos teus filhos que se reúnem, pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, através do drama que foi aqui encenado e também, Senhor amado e bendito, através da ministração da tua palavra. Pai, abençoa as vidas que estão aqui à frente, que estão aqui, Senhor, com um propósito especial contigo, e o Senhor conhece cada coração. Cumpre a tua vontade, Senhor.
Recebe o rendimento destas vidas que se prostram diante de Ti. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, feliz, de vitória, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Abençoa os nossos convidados, Senhor, para a festa do amigo, Senhor, amado e bendito. Abençoa, Senhor, as famílias cristãs e os departamentos que estarão realizando a festa do amigo nesta semana. Usa-os nas Tuas mãos para a glória do Teu santo e bendito nome. Pai Santo e Justo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te suplicamos, Senhor, e desde já nós te agradecemos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que você, por favor, tomasse o seu assento mais um minuto.